Olá, estás a assistir ao Com a Tua Imagem Tu Podes. Estou aqui para ser a tua cúmplice na construção da tua identidade e vou-te mostrar como tu podes. A cada semana trarei temas da consultoria de imagem, crenças, mitos, preconceitos e muito mais para te mostrar o quanto somos exclusivos. E continuamos com o tema networking. Porque é importante encararmos networking como sendo work, ou seja, trabalho. Os eventos em que participamos, os grupos a que pertencemos, são o nosso maior cartão de visita. Portanto, gastamos tempo e dinheiro em cartões de visita em papel, porque não gastamos no maior embaixador do nosso negócio, nós mesmos. Mais uma vez curioso estás a falar isso, porque do velho esquema da comunicação que acho que quase toda a gente já estudou e sabe, nós temos, portanto, então a comunicação verbal e a comunicação não verbal. A verbal está dividida entre a forma e o conteúdo, e muitas das vezes temos imensa gente a preocupar-se, focar-se no conteúdo, e ele é, mesmo destes 7%, é o que tem a menor parcela. Portanto, a forma como nós dizemos as coisas é muito mais impactante do que o conteúdo em si, não é? Isso são estudos que revelam isto. E do outro lado, a comunicação não verbal é exatamente isso que estás a falar. Portanto, são os tais 93%, portanto, mais uma vez é o que eu digo, é uma porcentagem demasiado alta para as pessoas acharem que não vale nada. Não é? E então vai desde gestos, posturas, comportamentos, imagem em si e também no caso das expressões faciais. Porquê é que eu foco também nas expressões faciais? Efetivamente, a postura, a forma como nós nos relacionamos, se somos educados, se demonstramos conhecimento, se somos mais atenciosos ou menos atenciosos, obviamente, se estivermos a falar então em eventos de networking, é fundamental, obviamente, não é? E se formos nós, fizermos parte então de uma equipa de anfitriões, certo? É importantíssima a forma como nós recebemos as pessoas e lidamos com as pessoas. Daí eu dizer, ao fazer a escolha, neste tipo de eventos, e tu pertences ao BNI, portanto, as equipas de liderança vão mudando, não é? E há uma escolha dos elementos. Mesmo no virtual, é importante perceber quem é que nós estamos a escolher para cada cargo. Claro, claro que sim, Não claro é? que sim. Se eu vou escolher uma pessoa para a anfitriã, seja de qual tipo de anfitriã, mas uma pessoa que é mais acanhada, que é mais, pronto, não transmite tanta confiança, a pessoa até pode ser simpática, pode ser tudo, mas pronto, tem aquela postura, aquela personalidade. Então, quando nós estamos a escolher as equipas, e isto seja em contextos de networking, seja em contextos de trabalho efetivamente laboral, temos que ter esta consciência. Não temos que ser todos iguais. Não temos que ser todos andar a sorrir e todos felizes e contentes aos pulos, porque somos personalidades diferentes, temperamentos diferentes. Então, vamos lá trazer este conhecimento para dentro das empresas, para dentro das organizações e vamos pôr as pecinhas no devido lugar para que depois o todo possa ter sucesso. Porque mais uma vez eu gosto muito das analogias de futebol. Não é um treinador que faz uma equipa, não é a equipa que faz o treinador, portanto tem que haver um conjunto de elementos que ao mesmo tempo funcionem para que uma equipa chegue a campeã. Claro, Podemos ter o melhor guarda-redes do mundo, ou então o melhor avançado do mundo. Se o resto da equipa não trabalhar para o avançado, ele não faz golos. claro, claro, não, esse é um grande desafio, não é? É um grande desafio, hoje em dia, são as equipas, precisamente, as equipas, estou a falar de equipas de trabalho, e é precisamente, acho que estamos a viver numa altura em que se está a perceber que, as pessoas certas no lugar certo fazem, de facto, muita Muita diferença diferença. e às vezes as pessoas, olha, por exemplo, isto foge aqui um bocadinho ao tema, mas Uhum. enquadra-se de certa forma. Eu acho que a esta altura do campeonato, como nós, com o conhecimento todo que já existe, a nível de recursos humanos, de gestão de recursos humanos por aí fora, acho incrível como é que se continua a promover
alguém em função da sua competência técnica para cargos de gestão. O que é que eu quero dizer com isto? Ah, o melhor técnico, temos que arranjar aqui um diretor técnico. Então, o melhor técnico vai ser o diretor técnico porque é o melhor técnico e às vezes é Exatamente. desastroso. Simplesmente Desastroso. porque aquela pessoa não tem aquelas competências. É frustrante para a pessoa, Exatamente. é frustrante para quem a põe lá e é incrível como é que isso se continua ainda a fazer nesta altura. Portanto, de facto, encaixar as pessoas no sítio certo é o grande segredo para as coisas funcionarem, não é? Para elas serem Exatamente. felizes naquilo que fazem, e não tem necessariamente que ser, uma determinada, posição que nós achamos que hierarquicamente é superior. Eu acho Exatamente. acho que neste exemplo que eu estava a dar, um diretor técnico que organiza um departamento técnico é simplesmente uma função diferente de um técnico que é especialista numa determinada área. Não tem necessariamente que ser, hierarquicamente, por norma é, mas não Uhum. teria que ser hierarquicamente superior. E nem sequer aquele técnico pode ser feliz. Eu há muitos anos atrás, há mesmo muitos anos atrás, numa empresa onde eu era o CEO da empresa, em conjunto com o meu sócio, mais forçado por ele do que por mim, porque eu já nessa altura não tinha muito essa crença, nós promovemos o nosso melhor técnico precisamente neste cenário, para Uhum. diretor técnico, porque precisávamos, a equipa estava a crescer e precisávamos, na área das tecnologias de informação, precisávamos ter alguém a coordenar o departamento Uhum. e pronto, como ele era o melhor e estava lá há mais tempo, promovemos, e ele aceitou. Ao fim de 3 meses, acreditas que era o nosso funcionário mais antigo, ele foi-se embora da empresa. Acredito. Sabes porquê? Porque foi promovido e percebeu que não tinha capacidade para estar naquela não tinha, não se adequavam as características dele àquela posição. Exatamente. Sentiu-se frustrado e percebeu: "Se o caminho é este, eu não faço mais nada aqui, porque porque eu não vou conseguir ir para ali, eu já estou onde estou e não vou conseguir ir para ali". Então, foi uma experiência que tive há muitos, muitos anos atrás e que infelizmente ainda vejo algumas coisas destas a acontecerem, mas pronto, É. há de se ir, ajustando, não é? É curioso, mais uma vez, parece que nós combinamos aqui, esta troca parece que foi combinada, quase que ao segundo, porque trazes também uma questão muito, muito, muito importante. Quando isso acontece, e no teu caso passaste por essa experiência, o que é que aconteceu? Tu perdestes um excelente técnico e deixaste de ter um líder. Não conseguiste ter um líder. Porque essa é a visão, como tu dizias ainda muito das empresas, e acho que espero que as áreas de recursos humanos estejam a trabalhar melhor nisso, mas é uma crença, não é? Porque vamos promover aquela pessoa que é boa, vamos promovê-la, portanto, vamos beneficiá-la, vamos presenteá-la, vamos assim dizer, com uma promoção. Mas antes disso, nós temos que perceber se aquela pessoa tem competências para ser um líder, não é? Sim, Porque sim. senão perdemos 2 lugares. Com uma pessoa, em vez de estarmos a valorizar a nossa equipa, podemos perder 2 pessoas, não é? Porque ela depois não tem competências para liderar e então não deixaste de ter o técnico excelente que tu tinhas, que resolvia as tuas coisas, não é? Que te deixava descansado, mas depois não tens a capacidade de liderança porque toda a gente tem a crença de que ter sucesso é escalar, não é? Subir os degrauzinhos da empresa até chegar lá, não é? No topo da pirâmide, como CEO ou administrador ou o que seja. E nem toda a gente tem perfil para isso. E, na essência, as pessoas provavelmente não querem isso. Querem ser reconhecidas, obviamente, querem ter um salário melhor, querem ter condições melhores, ok. E, efetivamente, essa é a forma de lidar com os recursos humanos. Então, como tu estavas a dizer, em vez de continuarmos a ter as empresas definidas com esta verticalidade, começarmos a ter as empresas definidas muito mais na horizontal. Então, quando eu trago o conhecimento da análise facial,
A análise facial faz com um estudo muito detalhado de todas as características do rosto, do formato, da testa, se é alta, se é baixa, se é larga, o formato da sobrancelha, do olho, do nariz, da boca, do queixo, portanto, uma data de coisas que estão aqui no nosso rosto que dão-nos informação acerca dos nossos temperamentos. E o que é que são temperamentos? Temperamentos, digamos que é o nosso diamante em bruto. Não é? Nós nascemos com aqueles temperamentos e depois fomos crescendo, não é? Passamos por aquelas fases todas da vida que toda a gente passa, em infâncias, adolescências e pré-jovem, e isto aqui é o nosso período de lapidação do nosso diamante, não é? E chegamos à fase adulta, depois, não é? Depende se a lapidação for bem feita, somos um diamante valioso. Se a lapidação não foi muito bem feita, se calhar não valemos nada, não é? Então, todos nós passamos por isto. E quando trazemos este conhecimento dos temperamentos, traz muita informação relativamente a isso. E quando vais a contratar alguém, vais perceber, ok, eu preciso de alguém com estas funções, com estas características. Então vamos lá, não vamos analisar só o currículo da pessoa. Porque o currículo da pessoa diz muito sobre ela, mas não diz sobre as suas competências de lidar com as pessoas. Não é? Às vezes nós não é? Quantos e quantos nós já ouvi falar de pessoas brilhantes, génios, e normalmente são pessoas que têm uma falha enorme nas competências relacionais, portanto, nas chamadas soft skills. Não é por acaso. Aliás, tens um brutal exemplo hoje em dia, muito falado todos os dias, que é precisamente o Elon Musk, que tem o sucesso que tem, mas que pelo que pronto, pelo que sabemos, né, Uhum. em termos de lidação com as outras pessoas, não é É zero, propriamente uma praticamente. característica que ele tenha. Exatamente, ao ponto até de se já falar, e eu acredito que sim, porque já há estudos da linguagem corporal dele e da linguagem facial, embora no caso dele a linguagem facial já não seja muito autêntica, porque ele já fez manipulações no rosto, ok? Hum, E isso traz uma informação já alterada, mas por questões comportamentais, coisa que ele não consegue controlar, tá? É nato, lá está. Consegue já há pessoas que defendem que ele é um Asperger, portanto, ele tem ali sim, um síndrome de autismo e isso vem justificar essa falha na questão relacional. Então, trazer este conhecimento para as equipas é aquilo que eu costumo dizer. Fala-se muito, muito nas grandes empresas e está muito em voga. Portanto, o importante é termos uma equipa multidisciplinar, vamos imaginar, uma multinacional que quer levar a cabo um determinado projeto. E então precisa de uma equipa da produção, precisa de alguém da qualidade e precisa, por exemplo, sei lá, de alguém da inovação. Vamos supor que deste género. Vai-se escolher os elementos de cada uma destas áreas, não é? Só que eu costumo dizer, pois é, e se escolherem 3 galos para a mesma capoeira? Como é que vai ser? Se escolhermos 3 perfis exatamente idênticos, exatamente, exato. como é que vai ser? Quem manda em quem? Quem é que faz? Temos 3 que mandam, nenhum faz. Se tivermos 3 a fazer, ninguém manda. Sim, e no fundo acaba por ser uma questão de encaixar as pessoas com aquilo que as deixam com aquilo que as deixa mais felizes naquilo que é a execução das coisas, não é? Eh, Exatamente. não tem, hoje em dia, pronto, o ambiente em que eu me movo é muito de empresários, de pessoas que Uhum. todos se queixam hoje em dia da falta de mão de obra e por aí Certo. fora. E tenho visto uma evolução ao longo dos anos e atualmente a maioria deles preocupa-se mais com os soft skills, com as pessoas, com Claro. aquilo que são as características das pessoas, do que propriamente depois as Competência competências técnica. técnicas. Exatamente. Porque ainda há dias estava a falar com um amigo meu que é um empresário com uma grande dimensão aqui em Portugal, e ele estava-me a dizer exatamente isso. Já deixou de olhar para currículos já há muito tempo. Ah, porque quer dizer, olha depois, mas Uhum. se ali naquilo que ele No lidava primeiro impacto. diretamente, se, portanto, nas pessoas de direção, Uhum. que ele dá a sua, o seu, pronto, tem um impacto direto no relacionamento com ele. Ah, mais importante
em primeiro lugar vêm outras coisas e depois então vamos olhar para o currículo, porque não adianta muito, se as pessoas não tiverem o perfil, para se encaixar naquilo que é, aquilo que se pretende, não adianta Uhum. muito a competência técnica. Exatamente. Competência técnica hoje em dia cada vez é mais fácil de se obter, essa é que é a realidade. Tem Exatamente. é muito dinâmica em todas as áreas, não é? Desde medicina, olhando as tecnologias, no marketing, que é a minha outra área, Uhum. tudo isso então é super dinâmico, não é? Portanto, também não quer dizer olha, imagina o seguinte, eu em 2007 fiz um MBA em marketing. O que é que isso vale hoje em dia? Pois. Vale zero. Pouquíssimo, quase nada. Portanto, Exatamente. É verdade. se fossem avaliar o meu currículo por aí, não vale nada, porque, olha, imagina, nessa altura nem se falava em marketing digital sequer, Sequer. portanto, que a evolução que isto já teve até hoje. Agora, se calhar interessa outras características que eu tenho para acrescentar valor para o negócio, para o negócio de alguém, supostamente. Exatamente. Portanto, é muito, muito importante que se olhe bem para as características das pessoas e eu acho que uma pessoa como tu podes perfeitamente ajudar a encaminhar, essas coisas com a leitura que consegues fazer da personalidade das pessoas. Não, Isso acho que é isso agora pode às vezes soar um bocadinho estranho, isso tu acabaste de dizer, a leitura da personalidade, porque é uma das coisas que as pessoas mas também eu têm. posso dizer, porque eu não sou especialista nessa área, eu posso dizer as asneiras todas que eu quiser. Exato, não, mas às vezes não está mal dito, tá, mas as pessoas interpretam isso de uma forma errada, certo? Eu quando Ok. começo a falar alguns fundamentos, vamos assim dizer, da análise facial, as pessoas ficam logo muito assustadas. E nos núcleos que eu estou inserida, as pessoas começam logo a tapar as mãos, dizem: "É lá, pá, ela já nos está aqui a analisar, ela já nos descobriu". Eu disse: "Calma aí, calma, as coisas não são assim". E quando se quer trabalhar seriamente com as pessoas e com as equipas, com as empresas, isto tem que ter um fundamento, isto tem que ter um estudo prévio. Não é por acaso que nós só trabalhamos a análise facial, é a última das análises que nós fazemos ao cliente. Porquê? Porque esta análise aqui tem que estar alinhada com aquilo que nós estudamos antes, com a personalidade desta pessoa, porque o meu tipo de boca, na minha personalidade, pode querer dizer uma coisa e se calhar noutra personalidade pode querer dizer outra. Isto não é assim tão linear. É brutal este conhecimento da morfologia, da morfopsicologia, ou se quiseres, da psicologia facial, é brutal. Inclusive, já estou inscrita numa especialização em morfopsicologia, exatamente porque é um mundo mesmo, e acredito que seja uma arma, no bom sentido, uma ferramenta, melhor dizendo, ah, que me vá agregar valor e agregar valor ao trabalho que eu posso prestar aos meus clientes, sejam pessoais, sejam, portanto, empresas, porque traz um conhecimento que até aqui não era possível ter-se e traz um conhecimento daquilo, traz uma transparência. E às vezes as pessoas têm muito receio porque quando nós trabalhamos efetivamente a essência, o autoconhecimento, vem tudo para fora, não vem só a parte bonitinha, não vem só as coisas que nós nos gostamos de gabar, que somos bons. Portanto, nós também temos defeitos. Ou seja, não vem só para fora o Instagram, vem vem o resto também, não é? Não, e às vezes isso assusta as pessoas. Portanto, este tipo de abordagem é uma abordagem que vai demorar um tempo as pessoas a entenderem e a aceitarem que efetivamente este é o caminho, porque as pessoas não querem aceitar o que é mau. Eu tenho defeitos, como toda a gente. E também me custou, porque eu também passei por este processo e continuo neste processo, também me custou olhar para o espelho e dizer: epá, foi realmente tu não és boa aqui nesta coisa. Esta não é uma força tua. Mas Claro, claro. faz parte, temos que aceitar. E, como nós dizemos, muitas das vezes aquilo que nós não gostamos, que nós intitulamos como uma fraqueza nossa, se nós formos a ver bem, 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 como eu costumo dizer, se estivermos numa sala e de repente a sala começar a pegar fogo, se calhar é aquela característica que nós queremos esconder que é que nos vai salvar. Porque lá no fundo, não, no fundo, aquilo é tão nato, tão nosso, tão puro,
que se calhar é uma força e não é uma fraqueza como nós costumamos intitular. Então, é mais uma vez trazer este conhecimento para eu equilibrar e tomar consciência dele, não é? E isso acontece com a imagem da mesma forma. É exatamente. tudo trazer um equilíbrio, mas com consciência. Com consciência. Portanto, eu tenho que ter consciência que eu não devo, mais uma vez, isso depois fica ao critério do cliente, obviamente, mas eu tenho que trazer consciência que eu não devo transmitir uma coisa que eu não sou, porque lá à frente, ou vai-me custar muito, vai exigir uma energia enorme para eu manter aquele personagem, ou lá à frente eu vou tropeçar e aquilo vai desmoronar tudo, não é? E Claro, esta consciência chega ao ponto, também já tive uma conversa a este respeito com uma cliente, chega ao ponto de a cliente estava a ver algumas empresas, portanto é brasileira e já está cá a viver há pelo menos há 2 anos, e está nesta fase, pronto, quer retomar a vida, teve ali um período em que o pai estava bastante doente e ela teve ali uma fase em que deixou de trabalhar para cuidar dos pais, obviamente tinha condições para o fazer, portanto, planeou a vida dela para o poder fazer. E agora, pronto, infelizmente o pai faleceu ali ano passado, em dezembro, na véspera de Natal, e ela quer agora planear. É uma mulher jovem, tem 50 e poucos anos, 52 ou 51, e quer voltar ao ativo, porque pronto, já dedicou aquele tempo da vida dela para aquilo, que era o que ela achava que devia fazer, e está tudo certo, e quer voltar ao ativo. Mas ela, hoje, é uma mulher totalmente diferente daquela mulher que deixou o emprego lá no Brasil, pá, acho que já foi há uns 5 ou 6 anos, porque a mãe ficou doente, um Alzheimer, não sei o quê, entretanto o pai também, e acho que há aqui um gap de uns 6 anos. Ela é uma mulher hoje completamente diferente. E na posição em que ela está hoje, foi que eu lhe disse: és tu que vais escolher as empresas para as quais vais concorrer. Porque tu hoje tens uma consciência daquilo que tu és, de quais são as tuas forças, tu não te vais sentir bem a fazer qualquer coisa. E não claro, claro. adianta, porque vais perder o teu tempo e vais perder o tempo de quem está a fazer o recrutamento. E ela disse: epá, realmente, Carla, mas é estranho pensar nisso. E eu é que vou escolher a empresa. Vais ter que escolher a empresa, vais ter que te identificar com os valores daquela empresa, vais ter que fazer. A própria pessoa que concorre tem que ter esta consciência também. Porque quem está a fazer o recrutamento, como tu dizias e muito bem, já estão a sair daquele lugar em que só olhavam para o currículo e para a experiência profissional. Vão querer uma pessoa que esteja alinhada com os valores, com a cultura da empresa, portanto, com a missão que a empresa tem e aquilo que quer transmitir para fora. E a pessoa que entrar para a equipa tem que ser uma pessoa que facilmente se alinhe com isto. Claro, senão as coisas começam a complicar. Eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que eu estava a dizer há pouco, de cada vez é mais fácil adquirir competências, desde que haja a atitude correta para o fazer. Ou seja, tu tens todas as formas e mais algumas de adquirir competências. Podes estudar online, podes contratar alguém que te faça algo mais personalizado, uma Uhum. mentoria, uma coisa qualquer do género. Ah, tens muitas hipóteses, se tiveres com a atitude certa e com Certo? disponível para adquirir competências, tens muitas hipóteses de adquirir competências e é relativamente fácil e até barato. Comparativamente ao que era há 30 anos Sim, atrás, que tu se nesse quisesses sentido, fazer um claro. MBA, em Harvard, tinhas que ir para lá e não tinhas outra hipótese. Agora, as coisas são diferentes, não é? Portanto, essa parte começou a ter um peso menor. Um peso menor, quero eu dizer, naquele primeiro momento da contratação. Então, Exatamente, é concordo. importante se a pessoa está alinhada com a empresa, se está ah, com também uma atitude e um compromisso com aquilo que pretende fazer correto, e a partir daí trabalha-se para se encaixar a pessoa na equipa e por aí Exatamente. fora. Não. É muito por aí. Muito bem. Eu acho que só para finalizar e para voltar um bocado ao início,
E eu sempre digo: informação é poder. E as pessoas ainda têm um bocadinho de estigma de falar do poder, não é? Como fosse uma coisa má, porque efetivamente é um conceito ou uma definição que está muito associada a coisas más. Mas poder no sentido de nós termos consciência do que é que vamos fazer com isso, não é? Seja na contratação, seja nos nossos momentos de networking, e para te posicionares também. Não é? Mesmo nos eventos, tu vais fazer ali um raio-x das pessoas que estão ali e tu vais-te direcionar, ou pelo menos é suposto que assim faças, vais-te direcionar para aquelas pessoas que têm, tu vais procurar algo, ou que acreditas que tens algo que possa acrescentar àquela pessoa, ou que aquela pessoa tem algo que possa acrescentar ao teu negócio, não é? Porque, como já falamos, networking é trabalho, não é? É, Tens que ir com uma exatamente. estratégia, com um objetivo, a não ser que seja um evento de networking em que seja uma celebração, ou, sei lá, uma gala, por exemplo, do BNI, vamos supor, não é? É um evento Sabes mais que social, certo? sabes que para mim networking é sempre, em todas as circunstâncias. Mas eu acho que sim, eu acho que tens toda a razão. Deixa-me aqui, partilhar esta minha visão das coisas. Eu para já eu não consigo ver muito bem a dissociação entre aquilo que é profissional e aquilo que é pessoal, Pessoal. porque eu sou uma pessoa única e, as características que eu tenho enquanto profissional estão muito ligadas àquilo que eu sou enquanto pessoa, não é? Sim. Porque eu não consigo ser extremamente competente e organizado profissionalmente e depois pessoalmente ser, Um balde. completamente desorganizado e porco e tudo e mais Claro, alguma coisa, não é? claro, claro. Uma coisa bate Tem que ser coerente. com a outra. Então, da mesma forma, se eu tenho uma visão de que o networking é uma forma de nós, conseguirmos alavancar aquilo que somos enquanto pessoas e os nossos negócios através das redes de contacto, e eu tenho uma postura muito de eu quero ter a melhor rede de contactos possível, sabes para quê essencialmente? Para fazer uma coisa que eu adoro fazer, que é ajudar outras pessoas. Fazer a referência, Ah, passar as Ajudar referências. outras pessoas nem sequer tem a ver às vezes com negócios. Uhum, Às vezes tem a ver com pessoas ligarem para mim a dizer: "Mário, tu conheces tanta gente, olha, estou aqui com um problema gravíssimo com a minha mãe, tenho que mesmo que arranjar um lar para ela uhum, ficar, porque, pronto, a situação vai sair do hospital", aquelas coisas que acontecem, uhum, né? E eu saber, conheço alguém que pode ajudar, que fazer essa ponte, para mim uhum, é das coisas que me dá mais prazer. Poder ajudar as pessoas. E isto não tem nada a ver com negócios, nem dinheiro. Tem a ver com uhum, o facto de eu ter uma rede de contactos que me conhece muito bem, que tem uma visão sobre mim, positiva, obviamente, porque senão também não me uhum, ajuda em uhum. nada, não é? Ah, Sim, também e não estavam contigo nessas redes de contacto, se assim não fosse, não é? exatamente, exatamente. Se estão próximos de mim nas redes de contacto, isso é uma das coisas que eu gosto de fazer. Agora, o que é que acontece? Fazendo aqui a ponte para aquilo que eu estava a dizer. Uhum, Ah, Então, networking para mim acontece em todas as situações. Eu vou-te dar aqui um exemplo que pode eventualmente chocar algumas pessoas que não estão tão familiarizadas com este conceito, com o que é o networking, o que é fazer networking, mas é só mesmo para ficar na memória. Sabes um dos sítios onde eu costumo fazer networking e que é se calhar menos comum ou que as pessoas poderão não estar eu já sei a tão resposta, não te eu já sei a resposta, porque já fizeste esse comentário quando estivemos exatamente, juntos aqui no é aqui no isso mesmo Porto. que estás a pensar, é num Pronto. funeral. E porquê é que é num funeral? Estou a falar obviamente que, existem muitos eventos sociais e um funeral, por muito que possa chocar muitas pessoas, é um É evento um evento social, social, muitas sem vezes. dúvida. É social, Obviamente que para quem é o familiar é outra coisa, não é? exato. Agora, imaginando que há o funeral do presidente, do senhor que foi presidente da Câmara Municipal, que é Uhum, conhecido por toda a gente. 90% das pessoas que lá estão vão porque era o senhor presidente e vão porque eles, se exatamente. calhar, nem nunca falaram pessoalmente com aquela pessoa, mas pronto, tem um contexto próprio.
E é uma situação em que nós conseguimos, muitas vezes, socializar e falar com outras pessoas, uh, que se reúnem naquela situação e que estão ali a dar o apoio, a marcar a sua presença e que podemos conversar com elas, podemos voltar a criar ligações. Eu não estou a falar que vou para Uhum, lá andar a tentar fazer alguma coisa de negócios profissionais, nada disso, mas simplesmente networking é muito mais do que a parte profissional. É sim. nós falarmos com as outras pessoas, é conhecermos melhor, como é que elas estão, perguntar como é que estão os projetos de vida delas, se tivermos intimidade para isso, e criarmos essas ligações. Por isso, o ambiente em que praticamos o networking não é exclusivamente em momentos que são rotulados de momentos de networking. Uhum. Nós temos que abrir um bocadinho a mente e perceber que podemos, falar com as pessoas e criar essas ligações que nos podem ajudar lá mais à frente e Uhum. é por aí. Obrigada por estares desse lado. Para continuares este caminho da construção da tua identidade, com a tua imagem tu podes, segue-me para receberes as notificações dos próximos episódios em primeira mão. Deixa-me ideias para novos episódios ou dúvidas, vou adorar gravar para ti. É sempre um prazer estar deste lado. Espero por ti no próximo episódio.